Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. الله أعلم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. E as dores do parto levaram-na a abrigar-se ao tronco da tamareira. Ela disse: quem dera houvesse morrido antes disso e fosse insignificante objeto esquecido. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Então abaixo dela uma voz chamou-a: não te entristeças, com efeito teu Senhor fez correr abaixo de ti um regato. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. E move em tua direção o tronco da tamareira. Ela fará cair sobre ti tâmaras maduras, frescas. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Então ela apontou para ele. Eles disseram: como falaremos a quem está no berço em sendo infante? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. O bebê disse: por certo, sou o servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. E que a paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Não é admissível que Alá tome para si um filho, glorificado seja, quando decreta algo, apenas diz-lhe: sê, então é. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há outra divindade além do Allah. Testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, nesses dias, nos últimos 10 dias do ano solar, se fala muito aqui no Brasil sobre o Natal. O Natal é uma palavra que significa o lugar onde uma pessoa nasceu. Na cidade onde você nasceu e a cidade natal de você. Se você nasceu aqui em São Paulo,
a sua cidade natal é São Paulo. Depois essa palavra foi usada como referência no cristianismo do nascimento do nosso querido profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. E falar do profeta Jesus, profeta Isa al-Masih, que a paz de Deus esteja com ele, o nascimento dele, a vida dele, os milagres dele, a mãe dele, o retorno dele no fim dos mundos, tem todo a ver com a nossa religião islâmica. Quando lemos o Alcorão Sagrado, nós percebemos quanto é importante e quanto é grande esse mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade. O nome do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é citado no Alcorão 25 vezes. E enquanto o profeta Muhammad, que foi revelado, alayhi salatu wassalam, o Alcorão para ele, o nome dele é citado 5 vezes. A única mulher que tem um capítulo completo em nome dela no Alcorão Sagrado é a Maria, a mãe de Jesus. O único nascimento, nem o nascimento do profeta Muhammad está citado no Alcorão, mas o nascimento do profeta Jesus sim, está citado detalhadamente no Alcorão Sagrado. Tudo isso, irmãos, nos indica que um dos grandes mensageiros enviados por nosso Criador para a humanidade é o profeta Jesus. Que Allah subhanahu wa ta'ala usou ele como para fazer uma missão muito grande, com a profecia dele, com o nascimento milagroso dele. Ele vem para cumprir uma missão muito grande. Uma época, quando o profeta nasceu, uma época que o ser humano desviou no caminho da senda reta, do caminho do nosso Criador, onde o materialismo foi prevalecado na terra, dominou o materialismo. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, ele quis mostrar para a humanidade que a importância do Espírito. Aí escolheu para essa missão um dos grandes profetas que a gente considera entre os 5 profetas mais importantes na história, que a gente chama os profetas do Ulil Azm, que assumiram responsabilidades muito grandes. Começaram com o profeta Noé e passaram para o profeta Abraão, depois Moisés, depois Jesus, e foi o último profeta desses 5 profetas, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com eles. Aí tudo isso, irmãos, nos ensina como a importância do espírito, da vida espiritual, acreditar em Deus em primeiro lugar, acreditar na vida após a morte, acreditar no paraíso. Na época do profeta Jesus, tinha pessoas que só acreditavam no material, só acreditavam com as coisas visíveis que eles tocam nos próprios mãos. Aí acabam desviando. Por isso, irmãos, o profeta Jesus também tem uma missão a cumprir no final dos tempos, como é citado em vários lugares no Alcorão, em vários ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Jesus voltará. Ele vai retornar ao mundo para completar a missão dele. Os sábios dizem, irmãos, que no final dos tempos, 2 pensamentos também vão dominar o pensamento dos seres humanos. 2
pensamentos graves que também baseados no materialismo. Cada vez o ser humano fica mais material, não pela necessidade, mas pela sede que ele fica, sem tocar no espírito, sem mexer com a alma, com as coisas invisíveis. Aí fica um ser só corre atrás do material, só corre atrás do dinheiro, só corre atrás dos bens. Ele esquece que existe uma vida eterna, uma vida, pode ser essa vida para nós agora invisível, mas existe sim. Aí vai chegar esses dois pensamentos no final dos tempos, que vão dominar também o pensamento dos seres humanos. O primeiro pensamento, que fala que não tem necessidade para a vida moral do ser humano. Não precisa mais as características, tudo aquilo que a gente ensina para nossos filhos, tudo aquilo que a gente educa o ser humano, de ser um ser fiel, um ser verídico, um ser sincero, um ser que respeita a família, que tem valores. Vai chegar um tempo, está chegando, estamos vivendo, irmãos, esses dias que muitas escolas, que eles ensinam isso, que o único caráter que o ser humano precisa ter o interesse. Tudo é justificado, tudo pode acontecer enquanto você está atendendo seu interesse. Olha que grave. O interesse pessoal vai ser em cima de tudo. Não vai ter mais valores, não vai ter mais moral. Só o interesse pessoal. Esse pensamento, irmãos, causou guerras, convocou a morte de milhões e milhões de pessoas nas guerras mundiais, acabou com muitas sociedades. E esse pensamento vai acrescentar. E o outro pensamento também, aquele pensamento que diz que a origem dessa vida é a natureza, que Deus não existe. Esse pensamento também vai crescer e vai dominar a cabeça de muitas pessoas. Vão seguir esse pensamento. Aí, imagina naquela época que começou, estamos vivendo esses dias que muitas pessoas negaram a vida espiritual do ser humano. Não tem mais valores, não tem mais Deus na nossa vida. Aí vai ter a necessidade de um profeta que foi enviado para essa missão. Aí vai ser o retorno do profeta Jesus para corrigir tudo isso. Nos últimos tempos, vai voltar para corrigir, para defender os valores, para vencer essa luta entre o bem e o mal, que é uma luta bem antiga e vai continuar até o dia do juízo final. Por isso, irmãos, nós temos muito a ver com esse profeta, com o nosso querido profeta Jesus. Faz parte da nossa religião acreditar em todos os profetas, em todos os mensageiros que Deus enviou para a terra para salvar a humanidade, para ajudar a humanidade a ficar no caminho certo. E Allah, louvado seja Ele, nos agraciou com muitos, e no final dos tempos o profeta Jesus vai retornar como grande sinal dos sinais do dia do juízo final. Mas por que os muçulmanos então não comemoraram, não celebraram o dia 25 de dezembro?
se o profeta Jesus tem essa importância. Isso que eu queria dizer para vocês, irmãos, que o dia 25 de dezembro não tem nenhuma prova histórica, nem no Alcorão, nem na Bíblia mesma, que indica que essa data foi a data do nascimento de Jesus. Nada citado, nem na história, nem nos livros sagrados, que essa data foi a data que o profeta Jesus nasceu. Tudo que a gente tem das escrituras, tanto no Alcorão e na Bíblia também, indicam que o nascimento foi no inverno. Foi no verão, não foi no inverno. E como vocês sabem que em dezembro na Palestina, onde o profeta Jesus nasceu, em dezembro, o pleno inverno que tem na época do ano. E tudo que a gente tem indica que o nascimento não foi no inverno, foi no verão. Como Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, que o nascimento de Jesus foi na época da maturação das tâmaras. E isso só pode acontecer no verão, não pode ser no inverno. E também na Bíblia a mesma coisa. O único lugar, a única citação do nascimento, a passagem que fala do nascimento de Jesus foi no Evangelho de Lucas, onde foi também citado que no dia ou na noite do nascimento do profeta Jesus, tinha muitos pastores que faziam vigília à noite, cuidando os rebanhos. E a gente sabe que isso é impossível ser em dezembro também, que nenhum pastor pode cuidar assim no ar livre, na época do inverno, cuidar assim no ar livre os rebanhos. Por isso, tudo o que a gente tem, irmãos, indica que o nascimento de Jesus era no verão, não era no inverno. Por isso, a gente não comemora essa data, porque essa data não tem nada a ver com o nascimento do profeta Jesus. Ao contrário, a Bíblia cita que não é certo comemorar nenhum nascimento de nenhum profeta. Então, por isso, irmãos, nós temos que seguir os passos do profeta, não pegar o nascimento. A forma correta para você seguir, ou ser seguidor de um profeta, você seguir as orientações dele, seguir o caminho que ele vem para desenhar para você. Esse é o caminho certo para você ser um seguidor de um profeta. Pedimos que Allah, irmãos, nos ajude para seguir esse caminho, o caminho dos profetas, que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esses profetas a ser exemplos para todos nós, exemplos para a humanidade inteira, que mantenha a gente firmes até o fim da nossa vida. Ele é generoso, misericordioso. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. A Sura da Alvorada. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. قل أعوذ برب الفلق. Dize, refugio-me no Senhor da Alvorada, من شر ما خلق. contra o mal daquilo que ele criou, ومن شر غاسق إذا وقب. e contra o mal da noite quando entenebrece, ومن شر النفاثات في العقد. e contra o mal das sopradoras dos nós, ومن شر
حاسد إذا حسد E contra o mal do invejoso quando inveja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Vamos partir então para as duas últimas suratas do Corão. Chama-se Surata Al-Falaq. Qual é o nome dela? Al-Falaq. 113. Qual é os méritos e benefícios? Existe méritos e benefícios para quem ler ela? Existe. Essas duas últimas suratas do Corão, elas foram reveladas juntas. Sheikh Juma? Foram reveladas juntas. Significa que elas têm os mesmos benefícios e méritos. Para que serve esta sura? Para proteção. Proteção. Proteção do quê? Já vamos saber. Imagina se alguém sai com segurança, se sente protegido. É ou não é? Se sente protegido. Segurança, de direita, da esquerda, de trás para frente. Sente-se protegido. E se a pessoa sai de casa com a proteção de Deus, qual é o sentimento dela? Segurança. Totalmente. Totalmente. Essas suratas, duas últimas, nos ensinam, ela tem o significado da proteção de Deus. Como se proteger. E do quê? Vou pedir então para o Majid, tu lê para nós, ali a alvorada. A palavra Al-Falaq, Al-Falaq, significa despertar. Significa alvorada. Ela começa assim. Kul, repita comigo. Kul, a'udhu, birabbi, al-falaq. A palavra Rabb significa Senhor. Rabbi significa Senhor. Mas este Senhor, nós já falamos em outros momentos. Senhor quer dizer o quê? Abre as parênteses. Significa o quê? Senhor no sentido de um protetor. O que cuida, o que protege, o que abastece, o que criou, o que acompanha. Só para Allah. Rabb. O Senhor do romper da alvorada. O Senhor do despertar do dia. Tu está pedindo, eu peço proteção em Deus, refúgio em Deus, que é o Senhor do romper do dia. Olha que significado bonito. Lê para nós, Magília, por favor. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Isso. Dize, refugie-me no Senhor da alvorada. Agora vem a explicação. Aquele que tem o poder de eliminar esta profunda escuridão com o alvorecer da manhã. Tem poder para proteger quem lhe implora refúgio de tudo o que ele teme. O significado, você está pedindo apoio, proteção, refúgio naquele que é o Senhor, que após as trevas vem o quê? A luz. Allahu Akbar. Continue, por favor, Majid. Do mal que criou. Vê a explicação. Do mal de todas as criaturas que ele criou. Do mal que ele criou significa do mal de todas as criaturas que Deus criou. Isso significa, pede proteção em Deus, dos animais, peçonhentos, né? Tudo aquilo que Deus criou e possa trazer um mal para você, você está pedindo proteção de Deus daquilo. Está pedindo proteção de Deus daquilo. Animal, pessoas, coisas. Peço proteção e refúgio em Deus, o Senhor do Universo, o Senhor da alvorada, do mal que Ele criou, no mal que existe nas coisas que Ele criou. Esse é o sentido. Continue. E do mal da escuridão da noite quando se estende. Continue. Porque na noite os animais selvagens se espalham e os maléficos corrompem. Por que mencionou min sharri ghasiqin idha waqab, da escuridão da noite, na calada da noite? E todo mal ele é feito
na escondida, nas trevas, na noite, no silêncio, para ninguém ver. Ou seja, agora tu pediu proteção em Deus do mal das criaturas que Ele criou e pediu proteção de Deus agora no momento que as criaturas faziam mal, que é na madrugada, que é da noite. Por isso, quando chega a noite, põe as crianças para casa, entra para dentro de casa, acende a luz, se tranca. Bem que hoje em dia em São Paulo a gente fica trancado de dia e de noite. Não. Bem que em São Paulo a gente fica trancado de dia e de noite. Mas a princípio é de noite, é na escuridão, é nas trevas, é onde é esse momento que o mal ataca. Então aqui tu pede proteção em Deus do mal e do momento que acontece o mal. E isto é fantástico. Continue, você vai ver agora. E contra o mal das sopradoras dos nós, ou seja, as feiticeiras. Feiticeiras. Sharri naffathati fil uqad. Contra os feitiços. Feitiçaria, trabalhos. Porque antigamente, até hoje, as pessoas que trabalhavam no sihr, magia, feitiçaria, eles faziam essas coisas e assopravam, faziam nós. Até a expressão que se usa no Brasil, o amarrar aquela pessoa. Eu vou dar um nó na vida dela. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.